Oi, meus amores. Vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre os verbos irregulares no presente do indicativo, ok? Então, para a gente entender os verbos que são irregulares, vamos primeiro relembrar aqueles que são regulares, né? E o porquê que eles são regulares. Então, vamos lá. Aqueles que são regulares são aqueles que não modificam o seu radical, a sua base, né? São os verbos que não vão oscilar, que não vão modificar. Ele não sofre nenhuma mudança. Então, eu tenho aqui, ó, radical, eu tenho o verbo amar, ok? Junto com o verbo amar, eu tenho o meu radical, que é o A e o M. Ele é da primeira conjugação, terminada em ER. Quando eu conjugo, eu tenho ele igualzinho, do início ao final. Vamos conjugar, ó, eu amo. Vou pegar o finalzinho daqui do verbo hablar. Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, eu tenho toda a minha conjugação. Então, aqui eu sei que o amar é um verbo regular. O A e o M, que é o seu radical, permanece. Mesmo caso eu tenho com o verbo hablar. Lembrando que nós temos o vós a gente não vai conjugar por enquanto, ok? A gente não vai utilizar o vós. Então, eu tenho o verbo hablar. Yo hablo. O meu radical começa no H e termina no L. Então, yo hablo. Se for tu, hablas. Ele habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. E ellos hablan. Então, eu tenho a minha terminação, que não modifica também. Termina em O, as, a, amos, as e an. E o seu radical do início ao fim igualzinho. Então, por isso que eu vou chamar eles de verbos regulares. Tanto com a R, tanto com ER e IR. As três formas são iguais. Eu tenho o mesmo radical do início até o final. Tanto no IR também, ó, vivir, não modifica nada, ó. Fica V e V do início até o final, ok? Então, nós temos aqui, relembrando os verbos que são regulares. Esse aqui são outros verbos também que são regulares, como estudar, chegar, lutar, vários que nós já estudamos também, né? E agora vamos então para a matéria nova, que são verbos irregulares. Um caso, né, do verbo irregular que a gente vai dar uma olhadinha. Diferente dos verbos regulares, ele pode modificar tanto o seu radical quanto a sua conjugação. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Eu tenho, por exemplo, o verbo pedir. O verbo pedir, quando eu o conjugo, ele vai mudar do E para o I. Isso é uma mudança vocal, ou seja, vogal. Só vai modificar a minha vogal nesse caso. Então, eu tenho pedir. Quando eu conjugo, vai ficar de o pido. Ao invés de ser com E, ficou com I. Então, por isso eu considero ele um verbo irregular. De E, que tem a sua forma no infinitivo, quando eu conjugo, passa para I. Mesmo caso vai acontecer na segunda do plural, ou na segunda do singular, na terceira do singular e na terceira do plural. Então, eu tenho yo pido, tu pides, ele pide. O nós e o vós, ó, como está escrito aqui embaixo, eles não sofrem essa mudança. Então, o nós continua com e o vós também vai continuar com Porém, todos os outros casos vão modificar de para i, ok? Então, essa irregularidade é que muda o verbo de para i. Da mesma forma, acontece com o verbo elegir. Ele modifica de para i. Quando eu conjugo elijo, já conjuguei colocando i. Eliges, também com i. Elige, também com i. Elegimos e elegis é que não modificam, certo? Não muda de para i. Tanto em nós quanto em vós não existe essa alteração. Em todos os outros casos, sim. Porém, o verbo elegir ele ainda traz mais uma peculiaridade. Ele traz mais uma forma que ele modifica. Qual? Percebam que na primeira pessoa do singular, ele vai modificar de G para J. Então, além de modificar de E para I, somente na primeira pessoa do singular,
ele modifica de G para J. Além desses verbos, nós temos outros que são irregulares. Igual o pedir, o servir, eu tenho vestir, repetir, medir. Igual ele rir, eu tenho corrigir, submergir, ungir.